Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Apocalipse, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Essa é a igreja de Éfeso. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quero começar, claro que não vou me aprofundar, pelo cansaço. Mas o tema sério que nós precisamos falar hoje de uma forma muito limitada é sobre o evangelho sem arrependimento. É a proposta desses dias. Mas observem, queridos, que essa proposta ela não é tão moderna assim. Jesus chamou a atenção da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso já estava vivendo essa proposta do diabo. Uma igreja que tinha muitas qualidades, mas um defeito terrível: ela tinha esfriado. Está havendo uma desconstrução do conceito de arrependimento. Essas são as palavras da moda. Desconstrução de conceitos, de narrativas, desconstrução histórica, para afetar, para atingir essa palavra, arrependimento. Você quase não ouve mais, não percebe mais que as pessoas se converteram e mudaram. E isso é muito preocupante, queridos. O que os apóstatas, ou os lucifeitas, no caso aqui da igreja de Éfeso, são chamados de nicolaítas ou lucifeitas, homens satânicos, que se dizem até apóstolos, mas são apóstatas.
Hoje eu estava lendo um blog de um pastor, doutor, PhD em teologia, provando que o inferno não existe. Os apóstatas estão dizendo que não existe mais castigo para os infiéis. Se a proposta é essa, então é óbvio que você não vai mudar. Porque no fundo, como uma criança tem medo da surra do pai e da mãe, nós temos medo do inferno. Eu fiz uma comparação muito louca. Mas tem menino que parece que quando vê a mãe vindo com um chicote, ele pensa na morte, né? Vai desmaiando lentamente. Eu me lembro de mim, dos meus irmãos. Mas é claro que o inferno é algo muito mais profundo. Ora, se não existe inferno, não precisamos nos arrepender. Porque não há castigo. Não há motivo para mudar. Não seremos punidos. Quando as doutrinas, escute isso. Quando as doutrinas bíblicas enfraquecem, as leis morais também. Repita isso comigo. Quando as doutrinas bíblicas enfraquecem, as leis morais também. Então observe, inclusive estava assistindo na verdade, o pastor Silas Malafaia essa semana, denunciando inclusive a senadora do estado do Maranhão, porque votou a favor da censura, a favor das fake news. A pessoa pode ser criminalizada pelo que escreve no seu Facebook. E alguns senadores do Brasil votaram. E como diz o Silas Malafaia, alguns que se fingem ser crentes. Dentre eles, a senadora do estado do Maranhão. Os dois senadores, na verdade. Que são filhos adotados pelo governador do estado, comunista. Quando as doutrinas bíblicas enfraquecem, as leis morais também. E o pastor Silas falou algo muito interessante. Ele disse: hoje, se você matar alguém, você vai ter uma punição menor do que se você for censurado por fake news. O crime de uma fake news hoje no Brasil é mais alto do que matar outro ser humano. As doutrinas bíblicas, queridos, começaram a enfraquecer, então as leis morais também. Romanos 5,13 diz, a parte B do versículo: mas o pecado não é levado em conta quando não há. Você está querendo dizer para mim que... Eu me lembro quando nós estávamos no Quatraque, que a nossa igreja começou a falar de corte. Eu me lembro de pastores chegando para nós e dizendo assim: isso é antibíblico. Corte é antibíblico. Eu falei: por que tu está dizendo isso? Porque não tem momento algum na Bíblia que diz que ter relação sexual solteiro é pecado. Eu falei: o quê? Pastor, o senhor não sabe o que é prostituição. Mas não está dizendo lá que é relação sexual antes do casamento, pastor. O conceito de prostituição é relação sexual antes do casamento. Adultério é no casamento. Prostituição é antes do casamento.
E eu me lembro de pessoas vindo discutir, pastores, mães, vinham discutir comigo sobre o pecado da prostituição. Isso começou a ficar algo chocante para, tipo, ai, que horror, punir os jovens desse jeito. Punir é quando você engravidar fora do casamento. Aí você vai descontar no bebê, porque ele é indesejado. Preste atenção. Todo ser humano merece o inferno. Eu disse o quê, queridos? Eu disse o quê? Então tira o cavalinho da chuva, você não merece o céu. Todo ser humano merece o inferno. Romanos 3, 23, tu conhece esse versículo? Eu suponho. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carecem, precisam se aliançar de novo. Todos pecaram, sem exceção. Mas te asseguro, que o inferno existe para os pecadores que não se arrependerem. O que eu disse, irmãos? Assim como as penitenciárias existem para criminosos. Você sabia que é por isso que o novo sistema de governo quer tirar os bandidos das cadeias? Porque esse sistema de lei parece com o céu, parece com o inferno, parece com a justiça de Deus. Coloca os criminosos na rua e coloca os religiosos nas cadeias. Então acredite que o inferno está preparado para os que não se arrependerem dos seus crimes e pecados. Eu quero dizer algo essa noite para essa igreja. O inferno existe. E ele está preparado para pecadores e criminosos. Para pecadores. Então se você se prostitui, você vai para o inferno. Se você está vivendo uma vida de pecado, de imoralidade, de fornicação, você vai para o inferno. Prossiga. Apocalipse 21, versículo 8. Esses versículos, irmãos, que estão processando a Bíblia, são esses versículos aí que eles querem tirar da Bíblia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Prossiga. E quem precisa se arrepender? Quem? Porque todos somos pecadores, nascemos em pecado, não há salvação em nós. Diga comigo, não há salvação em mim. Diga, através de mim não há salvação. Eu não posso salvar. Se você estiver com o seu filho do seu lado, diga para o seu filho, eu não posso te salvar. Então você pode dizer,
então não me arrependo? Eu já ouvi pessoas falarem na igreja. Então, pastora, por que eu não me arrependo? Então, pastora, por que eu continuo em pecado? Porque quando vivemos na prática do pecado, irmãos, nós ficamos insensíveis. Tu quer parar de pecar continuando em pecado. Tu quer deixar de amar o pecado em pecado. Tu tem que parar de praticar o pecado. Para de fato tu compreender que o pecado é pecado. Ele dói, ele queima, ele arde. Ele vai te levar para o inferno ainda em vida. Imagine na eternidade. Todos nós, diga comigo, todos nós, ouvimos a voz do Senhor. É por isso que eu falei essa manhã. Você pode se aproximar de alguém em qualquer lugar dessa cidade e desse mundo. Para o mais ateu, para o cara mais profano, imoral, injusto, infiel. Você pode encostar nele e dizer assim: o que o Senhor tem falado com você? Você poderá levar um susto. Porque se fosse Nietzsche, um dos homens mais infiéis da raça humana, um alemão, um dos homens mais perversos no escrever, deixou um legado para os universitários, para os intelectuais de maledicência. Esse homem disse: eu descobri que Deus existe, mas eu preferi não crer nele. Pensa numa palavra justa. Muitas pessoas estão na igreja dizendo, botando desculpas: hoje eu não estou crente por causa disso, ou daquilo outro. Ai, pastora, por que Deus não fala comigo? Então você realmente está muito insensível. Porque Deus fala com todos, de Caim a Judas. De Caim a Judas, se você olhar nas escrituras, ele falou de Caim a Judas. Ele não deixou nenhum deles sem uma palavra. Mas como Nietzsche, eles escolheram o inferno. E cabe a nós não endurecer nossos corações. Prossiga esse texto maravilhoso. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, Deus preparou essa palavra para você hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje. Esse outro texto é maravilhoso também, de Hebreus 3:13, no mesmo texto. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Exortai-vos, irmãos, é chamar o outro a atenção em amor. Dizer: meu irmão, não caminha desse jeito. Meu irmão, se tu continuar desse jeito, tu vai para o inferno. Meu irmão, vigilância, oração na tua vida. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja, olha o que endurece o coração, irmãos, é o engano do pecado. Não é Deus que não fala contigo, não. Não é Deus que não fala contigo, não. É exatamente o teu engano de pecado. Tu está na prática do pecado, tu não para de pecar, e tu quer que Deus entre numa situação absurda e até inescrupulosa. Uma frase que quando eu era garota convertida, jovenzinha, eu ouvi uma vez o pregador dizer: Jesus não é invasor, Ele não é ladrão, Ele não é invasor, Ele vai pedir para bater, Ele vai pedir para entrar. E você que está com a chave do lado de dentro é que abre a porta. Aí Ele ceia com você e você ceia com Ele. É assim que está escrito. Ele não vai invadir. Por isso que existem frases nas nossas canções que às vezes me dá arrelia.
Amor feroz. Amor feroz, irmãos. Deus tem amor feroz. É o amor mais sensível da nossa história. Ele não tem nada de fera. Talvez um dia ele será, mas agora ele é cordeiro. Cordeiro não consegue ser fera, irmãos. É muito fácil qualquer pessoa jogar um cordeirinho nas costas. Assim é Jesus, esse é o amor do cordeiro. Hoje, você está sendo exortado. Hoje, você está sendo ensinado. Eu sei que por onde eu ando, vocês dizem assim, minha pastora quando me deu uma taca. Minha pastora quando me deu uma taca. Meu nome é Glaucia Rosane Taca. Porque a palavra depois de Glaucia e pastora que vocês chamam, mais que eu ouço, é a taca da pastora. Eu me lembro de um discípulo nosso que está agora em Itapecuru, que o Senhor abençoe a vida deles. Ele já percebia, ele está conosco desde o início da eclésia, quando éramos ainda batista. E ele disse, às vezes ele saía do culto e dizia para a Luísa, minha pastora está triste hoje. Minha pastora está triste hoje, hoje ela não deu taca. Ele discernia que eu só não dou taca quando eu estou triste. E sabe que é verdade? Quando eu começo a deixar assim, tu quer ir para o inferno? Aí eu já falei, tu quer ir para o inferno? Sabe o que eu vou fazer? Deixa lá, irmão. Ei, pastora, oi, meu filho. Não sei o que, pastora, tudo bem. Eu não vou mais envelhecer. Eu tenho um ramo aqui, chama-se eclésia. Eu pinto quase toda semana, eles vêm tudo de novo. Um raminho branco. Se preocupe quando eu ignorar. Se preocupe quando eu não procurar mais. Porque o mandamento do Senhor é para exortarmos uns aos outros. Você pode olhar de ponta a ponta do Novo Testamento, inclusive do Antigo Testamento. Você vai perceber todos os profetas de Deus exortando o povo de Deus por amor. Então compreenda que a exortação que se chama hoje, ela pode salvar a tua alma. É o que você está vivendo nesse momento, nesse instante. E eu sei que se você continuar distante, eu sei que se você continuar longe dos pais espirituais que você tem, de pessoas de Deus, mulheres e homens de oração, que nessa igreja nós temos, você nunca vai conseguir sair desse patamar de pecado, dessa posição pecaminosa. Estão tentando destruir o evangelho. No momento em que as pessoas dizem que você não precisa mais se arrepender, estão tentando destruir o evangelho em você. Porque evangelho sem arrependimento, queridos, não é evangelho. Se você é um crente que continua em pecado, você não é evangélico. Você ainda não conheceu o evangelho de Jesus. Por exemplo, aqui nessa noite, todos nós estamos caminhando passos de arrependimento. Sim? Sim? De coisas que fizemos. Sim ou não? Ainda há pouco eu estava no meu banheiro antes de vir, orando, chorando. Coisas que fizemos que quebraram os 2 mandamentos do evangelho. É muito simples, irmãos, a história do evangelho. Existem 2 mandamentos somente, baseados no amor, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a base do evangelho. Prossiga. Quando fazemos algo que quebra o amor a Deus e as pessoas, o que acontece? O que acontece? Pecamos. E quando pecamos, o pecado nos impede de entrar no céu e exige uma penalidade, a morte eterna.
inferno. Porque o salário... Você já ouviu falar do salário do pecado? Alguém aqui já ouviu falar? É a morte. Prossiga. Por causa do pecado, não poderemos entrar no céu. Repita essa frase, por favor. Se você quiser esses slides para você levar para a sua rua, para a sua família, para o seu trabalho, leve. Por causa do pecado, não poderemos entrar no céu. Observe se eu estou falando a verdade. 1 Coríntios 15, 50 diz o quê, queridos? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O pecado não vai entrar, meus queridos. O versículo adiante, Apocalipse 21, 27. Nela, na eternidade, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir o nome do Senhor. Pastor, eu estou acabado. O que fazer? Gritem como gritavam os judeus diante do Jordão. O que fazer, Senhor? Deus não deseja que as pessoas vá para o inferno. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao que, queridos? Ao arrependimento. Olha como Ele está demorando. Sabe por que talvez Ele está demorando? Para que você se arrependa. Talvez Ele está demorando para que você mude. É só o arrependimento para nos reconciliar de novo. Arrependimento é uma atitude. Arrependimento é um plano de ação. O arrependimento é uma dor que nos força a mudar. O arrependimento confronta as nossas atitudes errantes, irmãos. Nós sentimos vergonha de cometer aqueles pecados, sim ou não? Sentimos vergonha. O arrependimento nos deixa humilhados e quebrantados. Você não vai conhecer, queridos, nenhum arrependido, de fato, que não seja quebrantado. A vontade que temos, quando nós nos arrependemos, a vontade que temos é só nos voltar a Deus. E sentimos pesar, angústia profunda, com um desejo profundo de mudar. E somente com arrependimento há salvação. Vamos dizer juntos essa frase? Somente com arrependimento há salvação. Mais uma vez. Para o teu pecado, a redenção. Eu não vim aqui somente mandar você para o inferno. Eu vim dizer para você que se você está em pecado, há redenção essa noite. A redenção. Redenção, queridos, você sabe da história. Você já participou de escolas bíblicas aqui. Redenção significa alguém te viu no mercado de escravos. Lembra disso? Condenado ao inferno, à morte, à destruição. Quando o teu resgatador entrou no mercado de escravos, te comprou por um alto preço e te tirou do mercado, e mais que isso, te soltou, te fez livre. Isso é maravilhoso. Mas sabe qual foi o preço?
preço da vida do Messias perfeito, do único Filho de Deus. E Ele te deu redenção em todas as áreas. Ele te deu redenção na vida financeira. Ele te deu redenção na vida física, emocional e espiritual. O preço da salvação da tua vida foi a morte de Jesus. Nós não podemos esquecer disso. O preço da salvação da minha vida foi a morte de Jesus. Diga comigo, o preço da salvação da minha vida foi a morte de Jesus. Entenda isso. Essa parte é muito bonita daquele filme, As Crônicas de Nárnia. O garoto peca, confessa o pecado para o leão. E o leão chama ele em particular, ouve, perdoa, redime, traz ele de volta para o grupo, para a comunidade. E diz a ele está de volta. E os amigos e os irmãos torcem por isso, não sabendo que a dívida estava agora no leão. Ele teria que morrer no lugar do garoto. Assim foi Jesus. Para você estar hoje, levantar as mãos e dizer para o diabo, eu sou livre. Alguém morreu no teu lugar. Alguém pagou todo o preço. Alguém te libertou das tuas amarras, do teu pecado, da tua culpa. Arrependimento é você sentir profunda dor. Prossiga. Por haver ofendido a Deus. Conseguiu? Arrependimento é você sentir profunda dor por haver ofendido a Deus. Diga comigo, arrependimento é exatamente eu sentir profunda dor por haver ofendido a Deus. Nunca passou por isso? Então tem algo errado. Você está arrependido? Então renuncie ao pecado. Peça perdão. E quer saber, meus queridos? A frieza é um pecado. Ser um crente frio é um pecado. E o pecado da frieza também só é quebrado com arrependimento. Foi o que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você nessa noite, lembra-te de onde caíste. Faz uma retrospectiva. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Sabe por quê, querido? Se você não fizer isso, Ele vai te mover daqui. Ele vai mover o teu candeeiro. Você vai andar em trevas aqui dentro. Existem pessoas que andam em trevas aqui no meio da luz. Arrependimento é sentir dor profunda por haver ofendido a Deus. Curve a sua cabeça. Ah, pastor, eu estou tão ótima hoje, eu até falei em línguas. É mesmo? Me prova essa semana, quando você passar diante da sua tentação.
Me prova que você está bem quando você for desafiado a ser santo. Sabe por que o arrependimento é capaz de te salvar? Porque só um arrependido sente profunda dor por ter ofendido a Deus. Ainda há pouco eu estava orando e falando com o Senhor. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Você não pode sair desse culto de novo sem mudar. Arrependimento é prática. Arrependimento não é teoria. Eu sei que se eu perguntasse para você o que é arrependimento, talvez você me daria todas as respostas e conceitos no grego, no aramaico, no hebraico, em qualquer outra palavra ou versão. Arrependimento é prática. Eu não vou mais me opor a Deus. Fale com Ele essa manhã, não essa noite. Fale com Ele essa noite. Fale com Ele sobre os teus pecados. Peça para Ele. Hoje você está ouvindo a voz do Senhor. Não endureça o teu coração. Não pense que essa palavra é para o fulano ou para a fulana. É você que está tendo a oportunidade hoje. Eu sei que todos nós, inclusive eu,